relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então ele vai dizer assim, aqui está um povo que diz que é de Deus, que conhece a Deus, que tem seu Espírito Santo, e todavia está nu e cego e não sabe. Eles já estão enganados. Eles têm o espírito errado. Os escolhidos não podem ser enganados, mas é evidente que estes outros são. Estes são os que se tornaram cegos porque recusaram a palavra de Deus. Nós temos falado aqui vários cultos. Falamos um culto aqui esses dias, que as pessoas eles estão ignorantemente voluntários. Eles voluntariamente ignoram isto. Esses dias foi falado aqui que Davi falou assim: eu não vou colocar os meus olhos nas coisas má. E eu disse: irmãos, peguem isto. Lembra que eu disse: segurem isto no seu coração, que você vai vencer o inimigo com isto. Quando vier lá alguma coisa aparecer na tela, e aqui e ali, você vai lembrar: não vou colocar meus olhos nas coisas más. Você vai ter força de dizer: para trás de mim, Satanás. Eu vou andar por esse caminho com inteligência, lembra? O último culto. Com uma inteligência espiritual. Eu estava dizendo lá para os irmãos lá no Pinhão. Olha o que ele vai dizer aqui. Estes são os que desnudaram, irmãos. Se desnudaram a si mesmo por deixarem o cuidado e a proteção de Deus, e procuraram construir seu próprio caminho de salvação, sua própria torre de Babel através da organização. Quão formosa e belamente vestidos eles pareciam aos seus próprios olhos, enquanto formavam suas assembleias gerais, seus concílios, etc. Porém, agora Deus está arrancando tudo isto fora, e eles estão nus.
Porque essas organizações os estão conduzindo apenas ao acampamento do anticristo, ao campo de joio, para serem atados e queimados. Na verdade, eles são dignos de pena. Você está ouvindo isso aqui? Sim, tenha pena deles. Advirta-os, implore a eles, e mesmo assim eles seguirão precipitadamente seu caminho para a destruição, repelindo com ira toda e qualquer tentativa para salvá-los de queimarem como tições. Eles, na verdade, são o quê? Miseráveis. Embora não o saibam, endurecidos e sem esperança, eles se gloriam naquilo que é realmente sua vergonha. Rebeldes contra a palavra, todavia um dia serão julgados por ela e pagarão o preço das terríveis acusações dela. O que você espera? O que você quer mais desse mundo? Não chegou a hora de você olhar e falar: Senhor, como disse o profeta aqui, nesta mensagem, convencidos e então preocupados. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Você deve estar certo. O Espírito Santo produzirá uma vida santa, constantemente. Tentar pressionar para fazer o que é certo, todavia você continua faminto pelas coisas do mundo, então há algo errado. O Espírito Santo ele vai produzindo nojo. Nesta mensagem vocês já devem ter lido aqui. Vocês devem ter lido. Você está lendo essa mensagem, né, irmãozinho? O profeta disse: foi justamente nesse dia que conheci o irmão Evans. Então, Evans, né? Então, depois de falar com ele e ver que ele era um bom irmão sulista, eu disse: quero lhe perguntar algo. Eu afirmei: você costuma ir pescar em algum lugar nos córregos pantanosos? Para mim é a Flórida. Ele respondeu: isso mesmo. Continuei: recentemente você pegou um saco cheio de peixes. Você não deveria ter pego tantos assim. Seu rosto ficou um tanto quanto corado. E ele abaixou a cabeça. E eu disse: vocês estavam voltando, você e seu filho, e você escondeu aqueles peixes 3 vezes. Porque viu o guarda lá na saída. Você pensou que era ele. Ele respondeu: sim, senhor, isso mesmo. Seu rosto bem vermelho. Ele e sua esposa, eu afirmei. Apenas ele lamentou: sinto muito. Eu não deveria ter feito isso, eu disse. Mas eu certamente gostaria de ir pescar lá. Bem, ele me levou e eu fui lá. Você sabe o que aconteceu nessa pesca aqui? Sim. Uma cascavel pegou ele. Cascavel? Uma cascavel pegou ele. Eu estava pensando, irmãos. É tremendo as coisas. Sabe no que eu estava pensando? A diferença desse irmão e daquele que morreu no dia do culto do profeta, porque o profeta chamou a atenção dele, falou para ele lá. Vocês lembram o complexo? Ele tinha um complexo? Sim, um whey. Vocês lembram, irmão? Sim, sim. Você tem que estar certo do que é essa mensagem. Você tem que estar certo de que não tenha nenhum espírito aí dentro de incerteza. Irmãos,
Esse irmão levou a picada de cascavel aqui, e eu estava meditando, logo começamos a puxar assim, ele disse, vou pegá-lo. Ao sair, uma pequena cascavel terrestre o picou. Assim que ele saiu, bem na parte superior do pé, logo acima do tornozelo, nunca havia visto um olhar como aquele, ou ouvido tal grito. Ele gritou. Saiu dali segurando as mãos assim e rangendo os dentes, olhei e havia apenas uns pontinhos dessa distância onde as presas da cobra atingiram sua perna. Bem, você se torna a pessoa mais doente do mundo. E quando, irmãos? E quando essa cobra chamada diabo pica uma pessoa? O que ela se torna? Em apenas alguns minutos, é melhor ir procurar ajuda em algum lugar, porque você vai morrer. Olha o diagnóstico. É o quê? É morte na certa. Tem coisas, irmãos, que é morte na certa. Ele disse, é melhor você procurar ajuda, porque você vai morrer. Tem coisas que é melhor você procurar ajuda, porque você vai morrer. Escuta o que eu estou falando. Aquele veneno é realmente veneno de uma cascavel terrestre. Bem, ele é um homem muito grande. E eu era muito pequeno para carregá-lo por cerca de 3 quilômetros até o carro, por aqueles pântanos. E víamos jacaré por toda parte. E eu não sou muito corajoso perto deles. De qualquer forma, eu pensei, o que eu posso fazer? E naquele momento, algo pareceu falar comigo. E eu vi a escritura do Senhor que diz, pisarão na cabeça dos escorpiões e nas cabeças da serpente, e nada lhes fará dano. Então pensei em seu irmão, mas seu irmão não é crente. Escuta. E ele não é um cristão. Aquela voz veio, irmãos, e falou com ele. Presta bem atenção nisso aqui, um pouquinho atrás aqui. Ele vai falar do irmão dele. Um pouquinho mais atrás aqui. Não, um pouquinho mais atrás aqui, ele vai falar que o irmão dele estava internado aqui, ó. Aqui, ó, noto bem lá atrás o irmão Evans, né? Não vejo o irmão Evans, está ali na Geórgia, numa região quente. Ele vai dizer aqui. Deixa eu ver onde que ele fala aqui. Deixa eu ver aqui. Ele fala do irmão dele que estava aqui. Tá. Mas ele disse, o irmão dele não é cristão. Assim, ele estava só segurando e sustentando sua perna. Coloquei a mão sobre ele e clamei, Pai Celestial, estamos em estado de emergência. E eu não dou conta de carregar meu irmão. E além disso, ele estaria tão mal quando o tirasse daqui, que não sei se conseguiríamos chegar a tempo para socorrê-lo. Mas está escrito em tua palavra, nada lhes fará dano. Amém? E ele é um crente. Você está entendendo? E ele é um crente. Ele é um cristão. Ele pensou no irmão dele, o irmão dele era crente. Ele disse, não, meu irmão dele não é, mas ele é um crente, um cristão. E notei que ele parou, ele é um crente. E notei que ele parou de ranger os dentes ou de fazer barulho. E quando eu acabei de orar, ele estava sentado olhando para mim, rindo. E ele disse, acabou toda a dor. Bem, eu disse, então vamos continuar? Continuamos pescando.
pescamos durante todo aquele dia, naquela noite, por volta das 11 horas. Pegamos tantas percas grandes que, quando voltamos à civilização, bem, eles estavam ali tirando fotos, olhando para elas, já tarde da noite, por volta das 11 horas. Seu irmão, aquele que foi picado por uma cobra, aqui que eu queria, porque o irmão dele também tinha sido picado. Você viu ou não? Seu irmão, aquele que foi picado por uma cobra, estava gerenciando uma loja de isca, e ele veio, e nós lhe contamos a história, e mostramos o lugar, e seu irmão disse: está bem ser religioso. Mas não insensato, disse: vá ao hospital o mais rápido que puder, receba os primeiros socorros. O irmão Evans respondeu: se Deus Todo-Poderoso me protegeu desde as 11 horas desta manhã até as 11 horas desta noite, isso para mim encerra um assunto. Não sentiu mais dor. Você se colocaria de pé, irmão Evans, para que as pessoas possam ver de quem eu estava falando? Esse é o irmão ali. Agora, ele é Deus aonde quer que você esteja. Ele é a presença infalível. Eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. E ele o desafia a colocar sua fé em qualquer tempo que você quiser em sua palavra, e ele a trará em cumprimento. Amém! Agora, olha, irmãos, preste atenção nesse tema nesta noite. Glória a Deus! Diagnóstico, comece a observar. Ó Deus Todo-Poderoso. Comece a meditar profundamente nisso. Diagnósticos, sintomas. Aquele casalzinho, vamos dizer, aquele casal que casa, né, jovem, ele disse, e depois começa a ficar velho, né? Ele disse, por quê? Porque é o sintoma do quê, irmão? Sintoma da morte que está ali. Disse, mas lá, ele disse, mas lá, né, no novo céu e na nova terra, não vai ter mais esses sintomas de morte. Aí eu estava pensando, então, quando você vê uma dor, uma enfermidade ou algo, é sintoma do que isso, ele disse? Os cabelos brancos, aquela dor que você não costuma ter, aquele óculos que você tem que colocar para ler, é sintoma do que isso, irmãos? Que você está envelhecendo. Você não consegue mais fazer aquele serviço que você costumava, aquilo. Que sintoma que é esse? Ele disse, é sintoma da morte. Mas também, nós temos uma alma dentro de nós. Amém? E essa alma também tem sintoma, não de morte. Essa alma tem sintoma de vida eterna. Ela tem uma inteligência espiritual, essa alma. E o que ela faz? Ela, quando vê as coisas de Deus, irmãos, ela age com inteligência nesse caminho reto. Eu quero deixar isto para a igreja nesta noite. Essa pequena meditação. Diagnóstico. Diagnóstico. Que tipo de doença tem ali? Então, Amós, sobre isso, o profeta desta era falou. Ele falou desta era como seria o diagnóstico desta era. É o que eles estão pensando que é aí, irmãos? É rica, não tem falta nada. O diagnóstico é ser miserável, pobre, nu, desgraçada e não sabe. Por quê? É uma era neurótica. Nós temos aprendido isto já. E por que ainda tem pessoas que ainda o coração deles está preso a estas coisas? Tem alguma coisa errada. O Espírito Santo vai fazer você se afastar destas coisas. Porém, o diabo quer que você se afaste de Deus. Esta é a coisa a meditar. Qual que é o trabalho? O tanto que nós temos ouvido sobre esta mensagem, sobre esta palavra, sobre o significado do mensageiro, tanto, tá. O que faz você se afastar do pastor? Quem é que faz você se afastar do pastor? É Deus? É Deus? Que você quer cuidar da sua vida? Que você quer tomar as suas decisões? Que você quer se aconselhar a si mesmo? Quem é que faz isso? É Deus? Ele vai contra a sua própria palavra? Se ele colocou a sua palavra, o Espírito Santo vai levar você à palavra.
Amém? Vocês creem nisto? Eu tenho uns cultos para fazer, irmãos. Os irmãos orem. Falando sobre a alma. Isso tem estado no meu coração. Sobre a alma. E esse é um dos pontos, sabe? Que eu estava meditando hoje. E me veio ao coração falar, deixar esta pequena meditação para nós. Diagnóstico. Diagnóstico. Assim como Amós sabia a situação que estava através do diagnóstico, ele disse, essa doença é amnésia, é morte. Assim como Deus falou o diagnóstico dessa era, assim como o profeta também tem falado o diagnóstico dessas igrejas denominacionais e muitas outras coisas. Que nós possamos nesta noite, irmãos, sair daqui meditando profundamente nisto. Profundamente nisto. Vamos orar, né? Feche seus olhos. Levante as suas mãos aos céus e medite nesta porção da palavra nesta noite. Diga, Senhor, aqui me encontro, Pai. Nós estamos aqui meditando em Tua palavra, Senhor. E creio que o Senhor trouxe uma porção para todos nós nesta hora, Pai. E cada família, cada irmão, cada pai, cada mãe, cada filho possa sair daqui melhor do que entrou, Pai. E que a Tua palavra, que examina os nossos corações. Como disse o profeta certa vez, o Senhor examinou aquele irmão através da palavra. E o diagnóstico que foi dado para ele é que ele estava salvo e que ele estava pronto para o rapto. Estava pronto para ser transladado. Se ele continuasse firme da maneira que estava nesta fé. E Pai, e a Tua palavra também tem dado o diagnóstico para nós nesta noite, Senhor. Se algum irmão, alguma irmã, ou a família pode ser examinado pela Tua palavra. Como diz o apóstolo São Paulo, examinai cada um a si mesmo. E assim coma deste pão e assim beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, quando somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Então a palavra tem vindo nesta noite. E Pai, temos os jovens, temos as famílias, temos esta era e temos o diagnóstico desta era. Está morta, está nua. Mas também, Pai, temos um diagnóstico também para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus. Temos um diagnóstico através da palavra que haverá uma noiva que vai viver uma vida limpa, sem mancha. Como diz o hino, sem mancha viverei, com minha vida limpa e sem mancha. E nesta noite, Pai, que o Teu Espírito vivificador tome o controle, Senhor. E que tire toda dúvida, Senhor. E que acrescente a fé. E como este irmão ouviu até mesmo esta repreensão do profeta, ele aceitou a repreensão. Ele disse, eu sinto muito. Será que ele sabia que um dia ele ia ser picado por uma cascavel? E ele ia necessitar da oração daquele profeta? Quantas coisas tremendas aprendemos, Pai. Por isso que todos nós aqui, Pai, amamos uns aos outros. E estamos aqui para obedecer a Tua palavra, pois sabemos que um dia vamos precisar da Tua palavra, Senhor, para nós. E nós queremos nesta noite dizer, sinto muito, Senhor, se eu tenho falhado. Sinto muito, Senhor, se eu tenho errado. Irmão, fale na sua alma. Irmã, fale na sua alma. Se você fez algo de errado, diga, Senhor, eu sinto muito. Mas a melhor coisa é sermos livres desta picada, dessa cascavel, desse demônio terrível. A melhor coisa é receber a orientação de um profeta de Deus. Está contente por isso nesta noite? Aleluias! Que você possa dizer obrigado, Senhor. A minha gratidão ao Senhor. E que esta mensagem, Senhor, fique em nossos corações. Este diagnóstico, Pai, que faz nós observarmos e sermos salvos a tempo. Aleluias! Que coisa, Senhor, que podemos absorver. O profeta disse,
O diagnóstico daquela picada, daquela cascavel era morte para aquele homem. Ele disse: não vai dar tempo de levar, é longe. Mas ele era um crente. Ele disse: ele é um cristão, ele é um crente. E tem uma palavra que veio, uma escritura que veio, e ele orou, e a dor se foi, e ele ficou rindo. Porém veio ainda o seu irmão, picado também por uma serpente, e queria que ele pudesse perder aquilo. Mas ele disse: não, eu vou ficar com a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, nesta noite. Ajuda-nos a entender a cada culto o que o Senhor quer dar para nós, Pai, e ensinar para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Está contente? Relembrando as verdades ouvidas.